Oi, tudo bem? Hoje, continuando a falar mais de dois personagens da Odisseia. A Nausicaa, filha de Alcino, rei dos Feácios, e o Eumeu, o porqueiro, lá de Ítaca, que mantém a fidelidade a Ulisses. Nausicaa, observação idêntica à que nós falamos no vídeo passado sobre Telêmaco, se pode fazer quanto a Nausicaa. Por exemplo, ela tem todo um amadurecimento durante o texto, como acontece com o Telêmaco. Nós falamos da formação desse personagem, assim também com a Nausicaa. Todos os críticos concordam em vê-la como criação do autor aí, Homero, e ela jamais foi criada como uma personagem assim perversa. Ela é uma personagem pura, muito simples. É como uma segunda forma de caráter de Telêmaco, embora pertença a um só episódio da Odisseia. Ela tem essa pureza, essa simplicidade que aparece na vida de Telêmaco. Na Telemaquia, nós vimos o despertar do jovem para a vida de homem, e aqui na história de Nausicaa, nós temos o despertar da donzela para o amor. Ela vê Ulisses ali na praia. Ela estava com suas companheiras tomando banho e vê Ulisses que se aproxima. E Homero, então, que criou Nausicaa, é o mesmo que deu a Telêmaco esse caráter de desenvolvimento, de formação da personagem. A deusa Atena foi inspirar Nausicaa como já inspirara o jovem Telêmaco. Em um, despertou o orgulho de ser filho de um pai como o seu, como o Odisseu. Chamara sua atenção para os fatos e a ação dos pretendentes, sua infâmia. Enfim, ela lhe havia sugerido agir como filho de Ulisses. A Atena incute isso no Telêmaco. Você tem que defender o lar paterno. Aqui no episódio de Nausicaa, Atena revela à donzela, à jovem, que é núbil, que é preciso pensar em casamento, preparar-se, ornar-se. E Nausicaa, assustada, radiante ao ver a perspectiva desse amanhã, com o qual sonham todas as donzelas, precipita-se para junto do pai, mas não revelará o verdadeiro motivo de sua partida para o lavadouro. Trata-se das vestes do irmão. Então ela pega umas roupas para levar a Ulisses, que estava nu. Alcino não é enganado por essa mentira. O bom rei conhece bem a filha, mas tem o cuidado de não intimidá-la, mostrando-lhe que já penetrou em seus pensamentos. Tudo é graça nessa narrativa. Trabalho, banho, almoço campestre e jogos. Nós temos aqui uma cena bucólica. A Nausicaa lá no lavadouro, na represa, com as suas jovens amigas, e surge Ulisses nu, e ela então pega roupas emprestadas para cobrir a nudez do estrangeiro. E o pobre Ulisses aparece nessa cena idílica para semear a desordem. Todas fogem, menos a princesa. E Ulisses é todo delicadezas diante da donzela. Diz-lhe quem é e o que espera dela, e faz-lhe votos que correspondem exatamente ao que ela mais deseja, e que representam o seu próprio ideal, um lar, um terno amor. Assim, quando Ulisses lhe aparece depois do banho, metamorfoseado pela deusa Atena, Nausicaa diz às companheiras. Então aqui as falas da personagem. Ouvi-me, servas de alvos braços, ao desvendar meu pensamento. Ah, se o esposo que me é destinado pudesse ter o seu nome, se habitasse aqui e aqui gostasse de ficar. Então ela vê em Ulisses um possível pretendente para a sua vida. E conduzirá o estrangeiro à cidade, mas cheio de prudência não quer ser visto em sua companhia. Há entre o povo muitos insolentes, ela diz. E poderiam dizer, continua, onde ela o encontrou? Será esse o seu futuro esposo? Boa coisa se passeando, ela própria foi buscar um marido de outro lugar. Eis o que diriam e isso me cobriria de vergonha. Eu própria me indignaria contra aquela que assim se comportasse.
que possuindo pai e mãe, sem o consentimento deles, andasse em companhia de homens antes de ter celebrado as suas núpcias. Essa é a linguagem da ingenuidade mesclada à prudência. Ela fala mais do que deveria, já é seu coração quem interpreta os fatos. Na véspera, certamente teria agido de maneira diversa, pois seu coração ainda não estava desperto para o amor. Areta, logo depois da chegada de Ulisses, reconhece as vestes de que ele se recobre, e isso explica talvez sua circunspecção. Não profere uma palavra ao estrangeiro. Só depois do banquete é que lhe pergunta qual o seu nome e observa que as vestes dele pertencem a outro. E Ulisses, que já penetrou também na alma da jovem, responde-lhe com delicadeza que Nausicaa estava com suas companheiras, que não se preocupe, e acrescenta: estava lá semelhante a uma deusa. Eu suplicava-lhe e ela não perdeu uma nobre prudência. Quem ousaria esperar que na sua idade assim recebesse um estrangeiro? Sempre os jovens têm a cabeça leviana. Se chegou sozinho, foi porque quis respeitar as jovens moças. Mas a perspicácia de Alcínoo já compreendeu tudo e desta vez ele o demonstra, dizendo: queira Zeus, Pai, Atena e Apolo, que um herói como tu, tendo os mesmos sentimentos que eu, tome a minha filha e venha ser chamado meu genro. Então, para situarmos-nos, Ulisses chega nesta terra dos Feácios, onde o Alcínoo é rei. E ele tem essa filha chamada Nausicaa, que vai com as suas companheiras tomar banho ali no rio e encontra na praia, dormindo, o Ulisses. Ele está nu, as moças fogem, Ulisses acorda e vai ao encontro de Nausicaa. Nausicaa retorna ao palácio, pega a roupa do irmão para emprestar a Ulisses. E ela pede que Ulisses vá sozinho, para que as pessoas não tenham não façam calúnia, né, à sua pessoa. E Ulisses chega sozinho no palácio. Essa Areta, que é uma outra personagem, ela reconhece as roupas do irmão de Nausicaa. E Alcínoo, vendo Ulisses, a sua nobreza, ele deseja que, certamente, o seu genro seja como aquele herói que está ali. Ulisses não responde a tais desejos. Quando no dia seguinte, antes da partida, o herói volta à sala depois do banho, Nausicaa o vê e admira, e dirige um último adeus ao seu primeiro sonho de moça. Adeus, nosso hóspede. Voltando ao país de teus pais, lembra-te de mim. A mim, em primeiro lugar, me deves a tua salvação. Sente-se quando há nostalgia e saudade nesse adeus. As palavras de despedida de Ulisses não são banais. Ele diz: lá longe, a ti, como uma deusa, eu te renderei graças, sempre, todos os dias, pois tu me deste a vida, ó Virgem. Na passagem que o poeta inventa pessoas que a tradição não conhecia, há o mesmo processo. Tanto na Ilíada como na Odisseia, os paralelos, as correspondências, assim os caracteres se esclarecem uns aos outros, mas não sendo mais escravo da tradição, quanta limpidez nos caracteres ele cria. Essa beleza, né, que Homero nos traz, criando estes personagens muito belos. Depois o personagem Eumeu. Seus caracteres de Telêmaco na telemaquia e de Nausicaa nas narrativas são criações do poeta, porque lá no reino de Alcínoo, Ulisses vai narrar a sua história. É ali então que nós vamos voltar ao começo das suas viagens pela voz de Ulisses. Então o narrador está usando Ulisses para contar as histórias. Aqui, no momento da vingança, aparece uma terceira criação, da vingança de Ulisses aos pretendentes. Aparece a criação do Eumeu, uma personagem humilde, um porqueiro. Aliás, os simples é que vão ajudar Ulisses e colocar à sua disposição toda a fidelidade. Eumeu é um homem orgulhoso de pertencer a um senhor como Ulisses. Gosta de enumerar as riquezas do seu senhor, como se conquistasse glória para si. Gostaria de ser cumulado de bens pelo amo, mas a ausência em nada diminui sua fidelidade.
Afasta o pensamento da infidelidade do pai, daqueles que lhe ameaçam o filho. Que pode fazer? Prefere a solidão, prefere ignorar o que se passa na cidade. Basta-lhe saber que a senhora o estima. De outro lado, nada lhe falta. Que exigir mais da vida em tais circunstâncias? Suas origens parecem nobres, mas qual teria sido seu destino? Não faz questão de sabê-lo o honesto porqueiro. Trata-se de uma completa submissão ao destino, um desejo de gozar a vida antes de tudo, seja qual for a sua condição de existência. Bom e acolhedor com o estrangeiro, mostra-se quase paternal. Com Telêmaco, o filho dos senhores. Sobre um e outro parece estender uma proteção humilde que jamais se desmente. Como bom velho que é, gosta de falar, pouco de si e muito dos patrões. Narra Telêmaco a tristeza do velho Laerte e quereria opor-se ao projeto de Ulisses de se dirigir à cidade. Tudo lhe parece pouco razoável. No palácio serve de mensageiro entre Ulisses e Penélope, sem temor, ousa responder aos pretendentes, seguro da proteção de Telêmaco e Penélope. E sua linguagem é enérgica. Quando Ulisses se revela, não há palavras vãs, a emoção é grande demais, diz então o personagem. Chorando, diz então o narrador, chorando, atiraram os braços ao pescoço do sábio Ulisses, puseram-se a beijá-lo afetuosamente, no rosto e nos ombros. E Ulisses, por sua vez, beijou-os a ambos na fronte e nas mãos. Esse encontro sincero entre o porqueiro, os humildes servos e Ulisses, que se revela a eles. Sua linguagem é simples, direta, sem disfarce nenhum. Ele faz promessas em nome de Telêmaco, como um velho servo que conhece seu ambiente. O combate que trava tem algo de épico. Lutam ambos, ele e o cabreiro, como homens simples com seus meios, e termina a obra. O bravo porqueiro desaparece, sua figura se esfuma para dar todo lugar às personagens principais, à família real. Como correspondências dessa figura aparecem Filécio, o boieiro, e Euricleia, a ama. São os únicos que permanecem fiéis. Por sua vez, os servos infiéis completam-se uns aos outros. Melantio e Melanto representam aqueles que se aproveitaram da situação e por isso serão castigados. Os pretendentes formam um grupo heteróclito. Não há um que valha Ulisses. Aliás, eles despertam um pouco de piedade. E não fosse a sua decisão de matar Telêmaco, passariam por personagens de comédia. Homero deu-lhes pouca atenção, pois assim deixou mais lugar para a poderosa figura de Ulisses nesse drama familiar que é essencialmente a Odisseia. Então, o estudo desses caracteres, tanto na Ilíada como na Odisseia, marca um fato essencial na obra de Homero. Não há um canto que não contribua para o estudo das personagens. Recente ou antigo, cada canto nada mais faz que apresentar personagens de caracteres constantes, que se esclarecem e se tornam mais precisos a pouco e pouco. São como que a prova mais forte da unicidade dessa obra. Não se pode deixar de admirar o escritor, que partindo de dados tão heterogêneos, soube transformar heróis já esclerosados em personagens vivas, e não se pode deixar de maravilhar-se dessa arte gratuita de um autor que sabia que seu engenho só poderia aparecer aos que pudessem tomar conhecimento do conjunto de sua obra. Lendo Ilíada e Odisseia, adentramos na vida de tantos personagens marcantes que constroem esta obra. Um abraço, até mais.